Olá, gente, boa tarde. Vamos iniciar a nossa segunda aula de geometria, então. Vamos falar hoje sobre o triângulo. O triângulo é a figura mais importante da nossa geometria, porque qualquer uma outra figura da geometria, nós podemos transformá-la em um conjunto de triângulos, tá? Então vamos começar estudando aqui o conceito. O que é um triângulo? O triângulo é uma figura plana, tá vendo? Está no plano do quadro, tá? E ela é formada por 3 lados e 3 ângulos. Estão vendo aqui, ó? Então agora vamos identificar. Olha, aqui é o vértice. O vértice é o encontro de duas retas, então, com a letra maiúscula. Outro vértice aqui, ó. Outra letra maiúscula. Outro vértice aqui. Outra letra maiúscula. Tá certo? O lado é reta. Reta, nós já estudamos, então, é a letra minúscula. Então, ela C, o lado sempre se opõe ao vértice. Então, aqui vai ser C minúsculo. Aqui é A maiúsculo. Aqui vai ser A minúsculo. Corresponde a esse lado. Aqui é o B, aqui vai ser o B minúsculo. Corresponde a esse lado. Tá certo, gente? Então, sempre o lado se opõe ao vértice. Tá certo? Bem, ele também, o triângulo, ele tem 3 ângulos. Olha, então eu tenho aqui, ó, aqui é o vértice. Então vamos chamar aqui é o ângulo A, ó, vai ser um A com um chapeuzinho, né? Um circunflexo para indicar que é ângulo. Ó, aqui é o ângulo B, vamos botar aqui o B, tá certo? Da mesma forma, com circunflexo, um chapeuzinho. Aqui vai ser o ângulo C. Tá vendo aqui, ó? Então nós temos 3 ângulos internos. Daí chega uma conclusão muito importante que vocês não podem esquecer, hein? Ó, então eu tenho que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. Olha, gente, olha que maravilha. Eu dou para vocês 2 ângulos e peço vocês encontrarem o terceiro. Não é isso? Eu sei que a soma é 180 graus, tá certo? Então, atenção, hein? Soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Uma outra coisa muito importante, gente, olhem para o quadro. Esse aqui, o A, o B e o C, é chamado de ângulo interno. Mas o triângulo possui também 3 ângulos externos. Então eu tenho aqui, ó, esse aqui é um ângulo externo. Vamos chamá-lo então, para facilitar vocês, de A'. Estão vendo? A'. Tá? Aqui é outro ângulo externo. Ó. Vamos chamá-lo então de B'. Aqui é outro ângulo externo. Vamos chamar então de C'. Tá certo, gente? Ó, A', B' e C'. Qual é a característica desse ângulo externo? Ele é feito pelo prolongamento de um lado com o outro. Eu prolonguei esse aqui, ó. Prolonguei. Sempre a gente prolonga o lado, é formado pelo prolongamento de um lado e o outro. Tá certo, gente? E qual é a grande característica importante dele? Se eu pegar o ângulo externo mais o ângulo interno, a soma dos dois vão dar também 180 graus. Então, se eu pegar A' mais o A é igual a 180 graus. Tá certo? Então, se eu dou o ângulo interno, peço o ângulo externo, você já sabe que a soma dos dois é igual a 180 graus. E por último, a característica mais importante, olhem para o quadro, hein? O ângulo externo, tá certo? Esse ângulo A', o ângulo B' e o ângulo C', ele é igual também à soma dos dois outros não adjacentes. Porque aqui eu tenho ângulo adjacente, estão vendo aqui, ó? Esses dois aqui são opostos, tá certo? Então, o ângulo A' é igual à soma dos dois ângulos opostos a ele. Estão vendo aqui? Então, olha aqui, eu vou ter A' vai ser igual a
C mais B. Tá certo, gente? Ó, o C'. O C' vai ser igual a A mais B. A mais B. O B' vai ser igual a A mais C. A mais C. Então, se eu tenho o ângulo externo e tenho um ângulo interno, tá certo? Olhem só, eu tenho um ângulo externo e tenho um interno. Eu consigo encontrar o outro. Se eu já tenho os outros dois, eu consigo encontrar o terceiro interno. Então, vocês vão ter que trabalhar com essas fórmulas aqui, tá certo? Para resolver, né, uma infinidade de exercícios, tá certo? Com relação ao triângulo, tá certo, gente? Então, guardem isso aí. É muito importante essas fórmulas aqui, ó, tá certo, gente? Um outro assunto importante é a classificação dos triângulos. Eles podem ser classificados quanto aos lados, tá certo? Ó, lado, lado, lado. Lado, 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 lado. E pode ser classificado quanto aos ângulos. Ângulo, 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 ângulo. Então vamos ver primeiro a classificação quanto aos lados. Quanto aos lados, o triângulo ele pode ser equilátero, botou um acentozinho aqui, ó, equilátero, isósceles e escaleno. O que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele que possui os três lados iguais. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Três lados iguais. Em consequência, se os três lados são iguais, esse ângulo também é igual a esse, que também é igual a esse. Então, ele tem três ângulos iguais. Esse ângulo e esse ângulo. E olha que característica interessante. Se os três ângulos são iguais e a soma mede 180 graus, quanto tem que medir cada ângulo desse? 60 graus, não é isso, gente? Então, cada ângulo do triângulo equilátero mede 60 graus. E qual é a consequência? Se o ângulo interno mede 60 graus, quanto mede o ângulo externo do triângulo equilátero? 120 graus, não é isso, gente? Então, o triângulo equilátero é aquele triângulo tudo certinho. Lados iguais, ângulos iguais, tá certo? É o triângulo certinho. O segundo triângulo, quanto aos lados, é o triângulo isósceles. Então, observa, olha, no triângulo isósceles, esse lado é igual a esse. Em consequência disso, esse ângulo é igual a esse. Então, esse ângulo aqui, ó, da base, os dois ângulos da base também são congruentes. Tá certo, gente? Esse lado aqui, que é diferente dos outros dois, é chamado de base. E esse ângulo aqui é o ângulo oposto à base, também é diferente deste e deste. Então, no triângulo isósceles, ele possui apenas dois lados congruentes. No equilátero, possui os três lados e os três ângulos. No triângulo isósceles, possui dois lados congruentes e dois ângulos congruentes. E no triângulo escaleno, é aquele triângulo doidão. Tudo é diferente. Ó, esse lado aqui é diferente desse, que é diferente desse. Esse ângulo aqui é diferente desse, que é diferente desse. Tá certo, gente? Então, no triângulo escaleno, tá certo? Ele tem os três lados e os três ângulos diferentes, ou seja, não congruentes. Tá certo, gente? Então, isso é a classificação quanto aos lados. Vamos ver a classificação quanto aos ângulos agora. Ângulos. Então, gente, o primeiro
triângulo, quanto aos ângulos, é o retângulo. O que é um triângulo retângulo? É aquele triângulo que possui um ângulo reto. Estão vendo aqui, ó? Possui um ângulo reto. Olha o símbolozinho de ângulo reto aqui, ó. Ângulo reto. Tá certo, gente? Se esse ângulo aqui é o ângulo reto de 90 graus, quanto vai medir os outros dois? Esse mais esse vai ser também 90. Se aqui mede 90, este mais este também vai medir. A soma dos dois também tem que dar 90 graus. Porque a soma dos três é 180, não é isso, gente? Então, triângulo retângulo possui um ângulo reto. Tá certo, gente? O segundo, quanto aos ângulos, é o acutângulo. O que é um triângulo acutângulo quanto aos ângulos? Eu tenho este ângulo e este ângulo, os três ângulos são menores que 90 graus. No triângulo retângulo, um mede 90 graus. Os outros dois, né, tem que medir menos que 90 graus, tá certo? Agora, neste acutângulo, os três medem menos que 90 graus. Qual é o valor? Cada triângulo vai ter seu valor, tá certo? Mas, com certeza, para ser acutângulo, os três têm que medir menos que 90 graus, tá certo, gente? Finalmente, nós temos o obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? Apenas um ângulo é maior que 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, tá certo? É maior que 90 graus. Em consequência, este ângulo aqui mais esse ângulo aqui, a soma desses dois tem que ser menor que 90 graus. Tá certo? Se esse aqui é maior, esse mais esse vai ter que ser menor. Tá certo, gente? Então, isso aqui é a classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos. Nós vamos ver agora, gente, a condição de existência de um triângulo. Um triângulo, para ele existir, tá certo? Igual quando estudamos frações algébricas, nós vimos as condições de existência, né, da fração algébrica, né? Tá certo? Estão lembrados? Denominador diferente de zero, né? Aqui também tem a condição de existência para o triângulo existir. De acordo com o tamanho dos lados, esse triângulo pode não existir. Isso é absurdo. Não dá para construir. Então, eu vou dar um exemplo. Ó, então imagina que esse triângulo aqui, isso aqui foi, né, aleatoriamente. Peguei e botei um triângulo 3, 4 e 5. Tá certo? Vamos verificar se esse triângulo 3, 4 e 5 existe. Então, o lado B vale 5, o lado A vale 3, o lado C vale 4. Qual é a condição de existência de um triângulo? Qualquer lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, vamos pegar aqui o lado C, vale 4. 4. O lado C tem que ser menor, ao símbolo de menor, tem que ser menor que 3 mais 5. Olha, 4 é menor que 8. Então, até aqui, esse triângulo existe. Vamos verificar agora o segundo caso aqui, ó. 5 tem que ser menor que 4 mais 3. Olha aqui. 5 é menor que 7. O triângulo está existindo. Dá para construir. Vamos ver o terceiro caso. O 3 tem que ser menor que 4 mais 5. O 3 é menor que 9. Esse triângulo 3, 4 e 5, então, ele existe. Matematicamente ele existe. Agora, só para vocês compreenderem, vamos tirar, eu vou tirar, tá certo? Por exemplo, uma hora aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, 8. Coloquei 8 aqui. Vamos verificar agora se esse triângulo, então, 3, 4 e 8, se ele existe. Se eu posso construir esse triângulo. Se eu consigo construir.
Vamos verificar. Tem que experimentar para os 3 lados. Vamos pegar primeiro o 4. Aqui, ó. O 4 tem que ser menor que 3 mais 8. O 4, ele é menor, 3 mais 8, 11. Bateu. Por enquanto está existindo esse triângulo. Vamos pegar o segundo aqui, o 8. O 8 tem que ser menor que 4 mais 3. O 8 tem que ser menor que 7. Isso aqui é um absurdo. Não é isso, gente? Em consequência, esse triângulo aqui não existe. A gente não consegue construir um triângulo com essas medidas 3, 4 e 8. Tá certo? Então isso aí é condição de existência do triângulo. Tá certo, gente? Um outro assunto muito importante que nós vamos traçar aqui no quadro são as chamadas sevianas do triângulo. O que são sevianas do triângulo? Preste atenção, hein? Para vocês não se perderem. A seviana, ela parte do vértice em direção ao lado oposto, tá certo? Então ela sai do vértice e vai até o lado oposto. Então são segmentos de reta. Começa aqui e termina ali. Seviana sempre parte do vértice, tá certo? Então nós temos 3 sevianas. Uma seviana é a altura, tá certo? A outra seviana é a bissetriz. A terceira seviana é a mediana. Mas vamos verificar aqui, eu vou construir, que nós temos 3 alturas, uma relativa a cada vértice, a cada lado, tá certo? Vamos ver que nós temos 3 alturas no triângulo, temos 3 bissetrizes relativas a cada ângulo e temos 3 medianas, tá certo? O encontro delas é que vai dar um nome, vai ser chamado de ponto notável, tá certo? Então vamos fazer aqui agora para vocês aprenderem. Ó, a primeira coisa que eu vou traçar, gente, é a altura. A altura é importante, sim. Como é que vocês vão encontrar a área do triângulo? Não é base vezes altura? Então eu vou traçar, ó, a altura, ela parte do vértice e é perpendicular ao lado oposto. Então eu venho aqui assim, ó, vou traçar em relação a este lado aqui, ó. Estou traçando, usando partes quadros. Então certinho, coisa que não tem como errar. Ó. Tá certo? Tracei a primeira altura. Estão vendo aqui, gente? Veio até o lado oposto. Então, observa, ela partiu do vértice B, em consequência, essa aqui vai ser o H de B. Altura relativa ao lado B. Vou traçar agora, por exemplo, em relação ao vértice C e ao lado C. Né? Ó. Então está aqui também, ó, perpendicular, saiu do vértice e parou aqui. Essa aqui vai ser meu H de C. Se eu fizer agora em relação ao vértice A e ao lado A, ela vai ter que obrigatoriamente passar por aqui. Esse ponto aqui, que é o encontro das alturas, é chamado de ortocentro. Ortocentro é o encontro das alturas, tá certo? Por ele que é traçado o triângulo órtico. Vocês vão estudar isso mais tarde em física, tá? Então, olha, esse aqui, eu vou botar o nome de O para significar ortocentro, tá certo? Então, se eu fizer essa terceira, obrigatoriamente tinha que passar por ali, tá certo, gente? Então, isso aqui é a primeira seviana e esse aqui é o primeiro ponto notável, o ortocentro. Vamos fazer agora a segunda, que é a bissetriz.
A bissetriz divide o ângulo em dois pedacinhos iguais. Preste atenção como é que eu traço a bissetriz. Eu abro o compasso com qualquer abertura, por exemplo, essa que aqui está. Coloco a ponta seca do meu compasso no vértice e faço um arco, ó. Com a mesma abertura, eu não mexi no meu compasso, eu coloco aqui a ponta seca onde o arco cortou um lado. Faço um outro arco aqui dentro do triângulo. Com a mesma abertura, eu venho do outro lado aqui e vou cortar esse arco. Agora eu vou traçar agora a minha primeira bissetriz. O que é bissetriz? Divide o ângulo em dois pedacinhos iguais. Ó. Então observa, gente. Esse pedacinho aqui é igual a esse, que é bissetriz. Tá certo? Então a bissetriz divide o ângulo em dois pedacinhos iguais. Vou fazer agora vou fazer em relação ao lado C. Tá certo, gente? Ó, a mesma coisa. Estou abrindo meu compasso com qualquer abertura, não importa, tá certo? Aí eu venho aqui, ó, coloco a ponta seca e faço um arco aqui, ó. Com a mesma abertura, eu venho aqui, eu coloquei a ponta seca embaixo, fiz um outro arco. Coloquei a ponta seca em cima, cortei. Agora eu vou ligar. Vou traçar a segunda bissetriz. Ó, da mesma forma, esse pedacinho aqui é igual a esse. Esse encontro das duas aqui, se eu fizesse a terceira, obrigatoriamente tinha que passar por ali. Tá certo, gente? O encontro das bissetrizes, ele é chamado de incentro. Vamos botar um I de incentro. O que é incentro? O incentro é o centro da circunferência inscrita. Se eu quisesse inscrever uma circunferência, eu colocaria a ponta seca do meu compasso aqui e abriria, ele ia passar por aqui, ia passar pelos lados, pelo meio dos lados, tá certo? Uma circunferência inscrita, tá certo? Então, esse aqui é o segundo ponto notável, ortocentro e incentro. Agora vamos ver a terceira. Ó, já vimos então duas sevianas, a altura e as bissetrizes. Vamos ver a terceira e última seviana, tá certo? A terceira e última seviana é chamada de mediana. O que é mediana? A mediana também parte do vértice e vai até o meio do lado oposto. Ela parte do vértice, vai até o meio do lado oposto. Vértice até o meio do lado oposto. Tá certo? Então, gente, ó, eu vou fazer em relação ao lado AC. Vou pegar meu compasso, se estiver graduado, ou a minha régua, tá certo? E vou medir aqui, ó. Vem aqui assim, ó. Vem meço aqui, ó. Tô pegando o meu aqui, ó. Meu aqui tá dando 28. A metade é 14. Metade é 14. Então eu vou traçar a minha primeira mediana. Aqui, ó. Saiu do vértice, vem até a metade do lado oposto. Ó. Então, gente, ó. Se é a metade, esse pedacinho aqui é igual a esse, tá certo, gente? Ó. Daqui até aqui é igual a daqui até lá. E essa mediana aqui vai ser, então, M de B. Não é isso, gente? Ó, ela BB, tá certo? Bem, vou traçar agora, gente, a segunda mediana. Tá, gente? Então, olha, eu vou escolher aqui, por exemplo, o lado C aqui, ó, que está mais livre, né? Então, eu venho aqui assim, ó, vou medir aqui, ó. Ó, então, ó, no meu caso aqui, tá dando
26, a metade é 13. 13. Pronto, 13. Agora eu vou ligar aqui, ó. Minha segunda mediana. Pronto. Também, ó, isso aqui é igual a isso. Tá certo? Essa mediana aqui vai ser M de C. Tá certo? E esse ponto, se eu traçar a terceira, vai ter que obrigatoriamente passar. E esse ponto aqui, vocês vão estudar isso muito em física. É o baricentro, é o centro de equilíbrio do triângulo. Se eu colocasse um ponto aqui no triângulo, esse triângulo tinha que ficar na horizontal, em equilíbrio. É o centro de equilíbrio do triângulo. É chamado de baricentro. Tá certo, gente? Então, essas aí são as três sevianas. Tá certo? Então, são as medianas, tá certo? As alturas e as bissetrizes. Cada uma delas dá um ponto notável, tá certo? Então, a mediana, aqui vamos botar de B, de baricentro. B, a mediana, dá o baricentro, que é o centro de equilíbrio. As alturas dão o ortocentro. E as bissetrizes dão um incentro. 3 pontos notáveis. Mas no triângulo são 4 pontos notáveis, falta um. Não é seviana, porque seviana parte do centro, não, parte do vértice, não tem como partir mais. Mas tem uma coisa muito importante, gente, que vocês vão precisar muito. Não é seviana, mas ela também dá um ponto notável e é muito importante para nós na geometria, tá certo? Que é a mediatriz. O que é mediatriz? A mediatriz, ela é perpendicular ao lado e passa pelo meio do lado, tá certo? Então ela não parte no vértice, ela passa pelo meio do lado e é perpendicular ao lado, ela não parte, ela não passa pelo vértice. Por isso que ela não é seviana, tá certo, gente? Então eu vou traçar duas mediatrizes aqui e vou dizer qual é a consequência das mediatrizes. Como que eu faço a mediatriz? Olhem para mim aqui, ó. Eu abro meu compasso com mais da metade, estão vendo aqui, ó? Mais da metade de AC e vou fazer um arco aqui, ó. Com a mesma abertura, eu não posso mexer. Vem do outro lado aqui, ó, e faço o outro, cortando. Agora eu vou traçar a minha primeira mediatriz. Estão vendo aqui, gente? Ela não passa pelo vértice. Ó, ela vem do infinito. As demais aqui são segmentos de reta. Sai do vértice, vai ao lado. Essa não. A mediatriz vem do infinito, passa pelo triângulo e vai para o infinito. Qual é a grande característica dela? Qualquer ponto da mediatriz equidista dos extremos do segmento. Esse ponto aqui, daqui até aqui, é igual a daqui a ali. Qualquer ponto da mediatriz equidista dos extremos do segmento. Tá certo, gente? Vou traçar a segunda mediatriz. Por exemplo, vou fazer, não fiz até agora nada com BC, vou fazer em relação ao lado BC. Coitado, ele está ali reclamando, você não faz nada comigo aqui? Vou fazer agora em relação ao lado BC. Ó, abrir também, tá certo? Ó, com abertura, mais que a metade, estão vendo aqui, ó? Aí vem e faço um arco aqui, tá certo? Vem do lado de cá, e ó, pronto. Agora eu vou ligar. Vou traçar a segunda mediatriz. Estão vendo aqui, ó? Não passe, não chega até o vértice, tá? Em consequência, gente, o encontro das mediatrizes, estão vendo aqui, ó? Esse encontro aqui, ó, das mediatrizes, se eu traçasse a terceira em relação a esse lado, obrigatoriamente tinha que passar. A mediatriz nos fornece o circuncentro.
O que é circuncentro? É o centro da circunferência circunscrita. Tá certo, gente? Então, se eu colocar meu compasso aqui, ó, se eu colocar meu compasso aqui no circuncentro e abrir até B, que é igual até A, que é igual até C, tá vendo ali, ó? Eu faço a circunferência circunscrita. Tá vendo aqui? Então, isso aqui é o quarto ponto notável, circuncentro, tá certo? Quarto ponto notável. Gente, finalizando, que é muito importante para vocês também, eu vou fazer aqui, ó. Olha, e tem alguns exercícios para vocês fazerem na lista de vocês, é saber construir um triângulo, tá certo, gente? Então, eu vou pegar um desses da folha aqui, ó, tá? Então tá aqui, ó, construir um triângulo de lado 3, 2,5 e 2. Tá certo? Construir um triângulo. Tem outros casos aqui, vou fazer um. Então o que eu faço? Eu venho aqui e faço um rascunho, ó. Fiz um rascunho, não interessa para mim. Ah, para mim esse aqui vai ser o 3, esse aqui vai ser o 2,5 e esse aqui vai ser o 2. Tá certo? Aqui eu vou chamar, por exemplo, de A, aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de C. Pronto, porque né? O triângulo é meu. Então, gente, agora eu vou fazer. Olhem só, eu venho aqui, ó, traço uma linha qualquer aqui, ó. Faço uma linha qualquer. Tá? Agora eu venho, pego o meu compasso, abro com 2,5. Vou escolher o 3 para ser a base. Resolvi escolher o 3, o maior para ser a base. Vem aqui, ó, abre o meu compasso com 3, tá certo? Né? Coloca a ponta seca no 0 e abre até o 3. Ó, a ponta seca abrir com 3 centímetros, tá? Coloco a minha ponta seca no extremo e vou marcar, definir bem, ó. Então aqui tem 3 centímetros. Pronto, 3 centímetros. Olhando, ó, ali, ó. Então aqui assim, ó, mede 3 centímetros. Tá certo? E aqui eu vou chamar de A, tá ali no meu rascunho, né? Aqui vai ser o B. Então tá lá. Certo, gente? Ó, ali, ó. AB 3 centímetros, tá certo? Agora eu vou traçar o AC 2,5. Vou abrir meu compasso com 2,5. Então, mesma coisa. Coloco a ponta seca do meu compasso no 0. Vou abrir com 2,5. Tá certo, gente? Então, ó, é no A. Então eu venho e coloco no A aqui, ó, e faço um arco, ó. Faço um arco. Tá ali. Agora, vou fazer com 2. Vou abrir com 2. Aqui, ó. Vem, coloca a ponta seca no 0 e abro com 2. Ó, vou colocar agora no B. Ó, vem no B aqui. Pronto. Agora é só fazer meu triângulo. Esse triângulo, matematicamente, ele tem essas medidas aí, ó. Vocês podem... Os ângulos têm que bater. Tá certo, gente? Então, ó. É coisa muito simples de fazer. Tá? Mas, às vezes, a gente fazendo a figurinha, nos ajuda muito a fazer o cálculo. Tá certo, gente? Então, aqui é 2,5... E aqui é o 2. Tá, gente? Aqui é o AB, aqui é o C. Tá certo, gente? Finalmente, para terminar nossa aula, gente, olha, eu estou deixando para vocês uma pesquisa aí. Nós nunca fizemos pesquisa, tá certo? Então, o triângulo, ele possui uma propriedade que só ele tem e é a propriedade que realmente dá garantia, sustentabilidade a qualquer construção, a qualquer projeto de engenharia, de arquitetura, as nossas casas, os nossos portões, as nossas portas. Porque o triângulo, ele é rígido, estão vendo aqui? Ó, olha o triângulo aqui, ó. Ele é rígido.
Qualquer triângulo é rígido. Você pega uma outra figurinha, um quadrado aqui, ó. Se você pegar um quadrado, um hexágono, um pentágono, todos eles não têm rigidez. Então, se vocês abrirem a internet, vocês olham o Cristo Redentor lá, dentro daquele Cristo é só triângulo, para dar rigidez para o Cristo Redentor. Você vai na Torre Eiffel, aquela coisa maravilhosa, ali é só triângulo. Vocês pegam essas pontes nossas aqui em Juiz de Fora, olha essas pontes metálicas nossas aqui, tudo ali é só triângulo. Tá certo? Então, eu queria que vocês pesquisassem na internet e fizessem um trabalho de, no mínimo, uma folha, tá certo? Não precisa ser muito grande, não. Pode ser Ctrl+C, Ctrl+V, pode ser a mão livre, tá certo? Escrevendo. Pode ser o aluno que quer fazer, né? Igual eu fiz aqui, ó. Ou seja, fazer um trabalho de uma ponte, de um prédio, de uma torre Eiffel, mostrando a rigidez do triângulo, tá? Tem que me entregar até quarta-feira que vem, às 12 horas, tá certo? Então, gente, olha, é um trabalho de final de aula, vale de 0 a 10, tá certo? Então, vamos trabalhar, eu quero que vocês conheçam essa propriedade muito importante do triângulo. Quem sabe alguns de vocês serão engenheiros, arquitetos amanhã, né? E vão precisar dessa propriedade. Então, vamos agora trabalhar nos exercícios aí e a partir de 16 horas fazer nosso exercício final de aula. As respostas, as soluções estão aí também no trabalho e qualquer dúvida que permanecer, nós estamos do outro lado da linha para ajudar vocês. Um bom trabalho.